Quando eu li o roteiro, eu li de uma vez só. Foi quase 90 páginas de roteiro, assim. E eu lembro que conforme eu ia lendo, eu ia ficando muito intrigada com a história mesmo, assim, tentando entender pra onde ia a cabeça da Lela, onde ela levaria essas duas mulheres, assim. Chorei no meio do roteiro, ri no meio do roteiro também. E foi uma surpresa muito especial mesmo, assim, muito gostosa de ver que a Lela retratou tão bem duas mulheres sáficas de uma forma muito bonita, assim, muito humana, sem estereotipar nada, sem exotizar nada, colocando duas mulheres que amam mulheres de uma forma muito doce, ao mesmo tempo com muita complexidade, muita profundidade e um entendimento da coisa assim que às vezes até passa no nosso dia a dia, porque a gente está tão imerso em tantas coisas que a gente esquece de olhar pra gente, pra dentro e pra nossas histórias e pro que é real pra gente, o que é belo pra gente. Então foi uma pedrada o roteiro. Quando eu li o roteiro a primeira vez, eu fiquei primeiro muito surpresa, porque eu achei que eu não sabia que ia ser tão profundo e que exigiria tanto de conhecimento, de profundidade, de entrega. Fazer a Elisa, bom, antes de falar como foi fazer a Elisa, quando eu li e entendi todas as questões que não podem ser faladas ainda, mas todas as questões que eram tratadas na série e que a minha personagem tratava, né, principalmente por ser questões com ela também, foi muito animador pensar nesse desafio e pensar que eu teria que me entregar e me aprofundar nisso. Então eu acho que enquanto eu fui lendo, eu fui ficando cada vez mais animada com o desafio, com a dificuldade, mas com a facilidade de estar com pessoas que eu confiaria mesmo nas entregas mais extremas. E é uma série que eu escrevi com muita delicadeza, assim. Eu acho que ela aborda temas muito importantes, né? Como eu não posso falar muito, obviamente, mas como vocês sabem, a frase de chamada é escolher permanecer também é coragem. Então eu acho que ela fala muito sobre coragem de duas formas muito diferentes, assim, né? Quando eu recebi o roteiro, a gente, como diretores, assim, a gente já vai pensando, né, como contar aquela história, quais elementos usar, esteticamente, que locação vai ser, a gente está aqui na locação, elementos sonoros também, enfim, o que a gente pode contribuir em termos estéticos, decupagem, sonoros, para contar essa história da melhor forma possível. O roteiro é super rico, assim, então ele vai tendo modificações ao longo dos episódios, ele vai percorrendo, a gente conseguiu até percorrer, assim, certos pitados, assim, de elementos de gêneros diferentes, então sempre tem uma pitada de humor, mesmo sendo um drama, que eu acho que é uma característica do roteiro da Lela. Ao mesmo tempo tem momentos de suspense, que a gente usou elementos para contribuir para isso e dar essa sensação para o espectador. Então essa transformação que o roteiro foi permitindo acabou também nos trazendo possibilidades na direção de ir modificando os elementos também e entregar para vocês lá na tela um produto bem rico, e acho que vocês vão gostar. O roteiro de Quem Sabe Outro Dia, né, ele te dá uma possibilidade de transitar por vários lugares, né? É o drama, é a comédia, é o suspense, né? Então poder, né, mesclar isso tudo de alguma forma, para a gente é bom, né? E a gente, como é uma equipe muito pequena, existe uma colaboração de todo mundo, né? A gente escuta todo mundo, eu acho que é um trabalho super em conjunto, a gente faz leitura, a Lela está sempre no set, as atrizes, elas, né, dão suas opiniões, a gente respeita, a gente consegue de alguma forma ter essa colaboração, né? Quando a Lela me mandou o roteiro, eu vi que era algo muito diferente do que a gente vinha fazendo no Boleia, né? Eu fotografei todas as séries que a gente fez até agora, e percebi que ia ser um novo desafio, né? Porque é um roteiro muito poético,
a relação das atrizes é muito, muito linda. Então, o que a gente buscou junto com a direção é criar essa atmosfera, esse algo mais suave e, ao mesmo tempo, trabalhando com muito contraste, com luz e sombra, aproveitando muito da luz natural do espaço da nossa locação, que era maravilhosa. E eu acho que vocês podem esperar algo muito poético, muito lindo, muito bonito. As atrizes estão super bem, a Marília, a Mariana, então elas arrasaram e eu acho que assim é algo muito diferente do que a gente vinha produzindo até então, mas eu tenho certeza que vai surpreender e encantar vocês. Eu li esse roteiro já tem um tempo e eu senti que, diferente dos outros projetos do Boleia, onde a Lela assina o roteiro e é a criadora, a mente pensante de toda essa história que vocês assistem e vão assistir, ela foi muito feliz porque o drama, a delicadeza, a sensibilidade, o estudo que ela teve para esse reencontro e a maneira que ela discorreu para que essas duas se conectassem é incrível. Então, um belíssimo roteiro. Ele destoa totalmente dos outros projetos que a gente já tem e foi muito assertivo. Quando eu li o roteiro foi um misto de sensações, porque a Lela tem um texto que é muito gostoso de ler, é um diálogo, e só que eu li o roteiro antes de trocar com ela, então eu realmente eu interpretei da forma que eu entendi, né? Foi uma auto-interpretação. E quando a gente foi gravar, o resultado era diferente do que eu tinha imaginado, mas com certeza é muito emocionante. Vai ser uma série extremamente emocionante, muito divertida, muito gostosa de assistir, leve, porém com aquele pitaco de emoção. Quando eu leio o roteiro, eu não crio expectativas, porque eu acho que o roteiro serve como uma base para a gente entender o que vai ser dito, o que vai acontecer, o encadeamento dos fatos, qual a história que a gente está contando e o porquê. Mas, pra mim, é no set que a gente dá o tom das coisas. Se vai ser mais dramático, se vai ser com humor, se vai ser com ironia, se vai ser com... É muito pela interpretação também das atrizes, pela condução dos diretores, de como que a gente vai... qual o tom que a gente vai dar. Então, eu não crio expectativa. Eu leio o roteiro, eu entendo, eu pego a ideia da história e eu me contenho, porque pode mudar tudo. Tudo aquilo ali pode mudar a partir do momento que você dá uma outra entonação para uma frase, para uma cena. Então, eu me mantenho ali segurando a expectativa. É uma série que eu preferi, mesmo ela tendo temas delicados, né, que vocês vão ver ao decorrer dela. É uma série que eu escolhi dar uma pitada maior de humor, assim. A escolha de ambas as personagens causa uma dualidade na gente muito grande, assim, do tipo, cara, será que eu faria isso? Será que eu faria aquilo? Será que eu seria Elisa? Será que eu seria Catarina? Será que eu acho que eu não faria nada? Eu acho que em vários momentos vocês vão se ver na posição de cada uma, assim. Automaticamente me transportei para esse mundo e comecei a pensar o que eu também faria nessa situação. Eu acho que vocês podem esperar um romance intenso que foi construído através de um encontro aleatório. Eu acredito que isso pode acontecer com quase todo mundo e discorre-se a história em prol dessas duas personagens que se reencontram, se conectam. E ali tem muito drama, muito romance, muito diálogo, que vai trazer para a gente uma consciência de pertencimento. Elas realmente se aproximam do nosso cotidiano, o que a gente passa, o que a gente pode passar, porque a Lela foi muito feliz em trazer diálogos reais
profundos e intensos. Então eu acho que vai prender bastante vocês, principalmente o fim dessa história, porque a gente está encarando essa série como temporada 0, a gente ainda tem muita coisa para contar aí sobre elas. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma série pra gente pensar, assim. Não é uma série fácil, não foi uma série fácil de escrever, assim. Mas eu também tenho muito romance, que eu sei que é o que vocês gostam, né? Essa coisa do amorzinho, da fofura, do jeito delas, que é um pouquinho peculiar. Eu costumo dizer que Quem Sabe Outro Dia vai fazer vocês rirem até o momento, depois vocês vão chorar, e depois vocês vão rir de novo, depois vocês vão chorar.